Eu sou prova viva disso. Amém, igreja? Queridos, eu gostaria que você pegasse seu exemplar da Bíblia Sagrada. Você que não trouxe, você pode acompanhar no telão. Eu quero que você abra lá em João capítulo 14. João capítulo 14. Quero ler com você alguns versículos. Está escrito assim: Jesus estava ali falando com os seus discípulos, essas palavras que nós vamos estar lendo. Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na NVT diz moradas, na NTLH diz quartos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Se você puder fechar os seus olhos e curvar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite mais uma vez eu te peço que o Senhor possa me usar, meu Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua sabedoria, para que eu possa semear essa boa semente. A tua palavra é uma boa semente, e eu oro, meu Deus, para que os corações que vão receber essa palavra sejam corações que estejam abertos para ouvir, para receber essa palavra, que não venha endurecer seu coração, que essa semente não seja sufocada, meu Deus, pelos prazeres da vida, meu Deus, que essa palavra não venha morrer, mas que ela possa, meu Deus, cair em nossos corações nessa noite, e que ela possa nascer e produzir no nosso interior a mudança que assim o Senhor deseja em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o tema da palavra que nós queremos compartilhar hoje é a casa do Pai. A casa do Pai. E para nós introduzirmos, deixa eu ler algumas coisas interessantes para você. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que os discípulos estavam aflitos com a ideia da partida de Jesus. Porém, Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, logo os confortou, dizendo que ele iria para o Pai, mas que ele iria voltar e levá-los para que eles estivessem com ele nessa morada. Os judeus da época, queridos, eles entendiam que o templo de Jerusalém era a casa de Deus, mas na verdade, Jesus não estava se referindo ao templo terreno, ao contrário, ele estava falando da verdadeira casa do Pai. Ou seja, quando Jesus estava falando que existia uma casa, uma morada, literalmente Jesus não estava falando de uma casa, né? Mas ele estava falando da morada eterna, da vida eterna. E diante disso surge uma pergunta para mim e para você nessa noite: aonde fica essa casa que Jesus falou? Na casa de meu pai há muitos aposentos, na casa de meu pai há muitas moradas. Em que local, qual é o endereço da casa do Pai? Segundo o nosso GPS, segundo o nosso manual de vida, segundo a Bíblia, queridos, ela vai nos mostrar aonde fica a casa do Pai. Salmos 115, versículo 3, está escrito assim: o nosso Deus está nos céus. O nosso Deus está nos céus. Isso nos faz entender que a casa do Pai é nos céus, está na eternidade, é lá que tem uma morada. Mas diante disso surge uma segunda pergunta. Essa palavra é bem didática para nós, que nós possamos entendê-la nessa noite. Se a casa do Pai está no céu, ou nos céus, segundo o texto nos mostra, queridos, como nós podemos chegar até essa casa? Qual é o endereço, qual é a direção
para nós podermos chegar até essa casa. Não me interprete mal, por favor. Qual é a estrada que vai nos levar para essa casa? Qual é o caminho que vai nos conduzir para essa casa? Qual é o endereço? Qual é a placa que nos direciona para essa casa? Segundo a Bíblia, está escrito em João 14, versículo 6. Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Me responda, por favor, igreja, qual é o caminho, qual é a estrada que vai te conduzir para essa morada, para essa casa do Pai? Qual é a igreja? Jesus. Jesus é esse caminho. Jesus, eu poderia dizer que é essa ponte. Jesus é essa estrada. Não me interprete mal, por favor, em usar aqui, estrada, para Jesus nos conduzir para lá. Mas o texto diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você chegar na sua casa, literalmente falando, queridos, provavelmente existe mais de um caminho, mais de uma rua que vai te conduzir, que vai te levar para a sua casa. Amém ou não amém? Existe, mas para essa casa que Jesus diz que está nos céus, não existe atalho, não existe dois caminhos, não existe três caminhos, apenas um caminho, e esse caminho ele diz que é Jesus. É Jesus. É como se ele fosse um outdoor, uma placa bem grande, apontando, nos mostrando a direção, somente por aqui, somente por aqui. E não tem outro atalho, não tem outro caminho. Amém ou não amém, igreja? Me ouça, por favor. Jesus é o caminho, amém, igreja? Mas Jesus também é a porta para entrarmos nessa morada, na casa do Pai, porque diz: eu sou o caminho, a Bíblia afirma isso, mas além de Jesus ser o caminho que vai nos conduzir para essa casa do Pai que está no céu, ou nos céus, segundo o texto, Jesus também, ele é a porta que vai nos dar acesso a essa casa. Dificilmente vai ter, talvez uma casa sem porta, mas literalmente falando, toda casa tem uma porta, não é verdade? Para você entrar na sua casa, você tem a porta. Para você entrar na escola, tem uma porta. Para você entrar na emergência, tem uma porta. No céu não é diferente. Na casa do nosso Pai não é diferente. Existe um caminho, mas também existe uma porta chamada Jesus Cristo de Nazaré. Não tem, a Bíblia não fala que ele diz assim: eu sou a janela, para de repente você entrar pela janela. Não, ele não diz: olha, tem uma brecha. Não, ele diz: eu sou a porta. Está escrito lá em João capítulo 10, versículo 9, a parte A. Ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Quem entra por mim vai para a casa do Pai. Quem entra por mim vai para uma morada eterna. Agora, queridos, é importante, é claro, se tratando de caminho, de porta, porque para nós irmos para essa casa que está nos céus, para a eternidade, fala-se de caminho, de porta, que é Jesus. Mas quando olhamos para Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, isso vai até nos ajudar a entender melhor sobre esse caminho e sobre essa porta que nos conduz para essa morada. Jesus, falando em Mateus 7,13, ele diz o seguinte: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Esse texto eu considero um dos textos mais tristes da palavra de Deus, porque ele diz que são muitos os que entram por ela. Muitos estão entrando por esse caminho, muitos estão entrando por essa porta que é larga, por esse caminho que é amplo.
Me ouça, por favor. Infelizmente, queridos, existem muitas pessoas que estão entrando por essa porta e esse caminho é errado, pois essa porta e esse caminho permite a pessoa viver segundo o padrão do mundo e os desejos da sua carne. Por que que a Bíblia diz que larga é a porta e o caminho amplo? Nessa porta e nesse caminho que é o caminho errado, que é a porta errada, a pessoa ela entra de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e Jesus diz que muitos estão entrando por esse caminho, que é um caminho errado, que é uma porta errada. Por favor, queridos, entenda isso. Nesse caminho, nessa porta, nós entramos, a Bíblia diz que é larga, a pessoa entra porque ela infelizmente passa a viver segundo o padrão que o mundo lhes oferece, segundo os desejos da sua carne, aquilo que ela entende, que ela pensa que é o certo, que é o correto. Ele diz que muitos estão entrando por esse caminho, por essa porta, mas olha aqui para mim, esse caminho que é amplo, essa porta que é larga, queridos, não é o caminho correto, não é o caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo isso nessa noite? Mas logo em seguida, versículo 14, Jesus nos mostra algo interessante. Como é estreita a porta, como é estreita a porta que nos conduz para essa morada, para a casa do Pai. Ele diz, e apertado é o caminho que leva à vida. Um outro texto, queridos, que é tão forte, que nem diz o pastor Salles, são poucos os que a encontram. Poucas pessoas estão encontrando esse caminho. A Bíblia diz, Jesus fala, poucos estão encontrando essa porta, porque quando ele fala que a porta é estreita, o caminho é apertado, nós passamos de deixar de ver segundo a nossa forma, segundo a nossa maneira, deixamos de viver o padrão do mundo, os desejos da nossa carne, e passamos a viver o manual de vida que Ele deixou escrito para nós através da sua palavra. E Ele diz, são poucos os que encontram, porque muitos não querem renunciar aos prazeres da sua carne, muitos não querem renunciar àquilo que o mundo lhes oferece, os prazeres, as cobiças, os desejos. E infelizmente ele diz, poucos estão encontrando esse caminho, poucos estão encontrando essa porta que vai conduzir para essa morada, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Vivemos no tempo da graça, sim, mas a graça não nos permite viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, de como nós queremos. Jesus foi, mas Ele deixou um padrão de vida para mim e para você que quer morar nessa morada eterna, na eternidade, no céu. Ouça-me por favor, existe um manual de vida para mim e para você, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E Ele coloca à nossa disposição, ó meu filho, e Ele diz, entre pela porta estreita, mas existe um caminho que é errado, existe um caminho que é errado e uma porta que é errada, e Ele mostra qual é bem largo, é bem amplo, você vai de qualquer jeito, pode entrar. Mas Jesus é tão misericordioso, nosso Pai é tão misericordioso, que Ele constantemente está nos dando a oportunidade de reconhecer que nós estamos no caminho errado, entrando na porta certa. Ele nos dá constantemente a oportunidade de reconhecer isso e voltar para entrarmos no caminho certo e na porta certa. Amém, igreja? Agora, voltando para o texto, na casa do Pai, Jesus diz que existem muitas moradas. Interessante que no texto Jesus não diz X morada, tantas moradas, mas Ele diz, existem muitas moradas na casa de meu Pai, ou existem muitos aposentos. João capítulo 14, versículo 2, a parte A desse versículo, Jesus disse, na casa de meu Pai há muitos aposentos.
Ouça-me bem, por favor, queridos. Na casa do Pai existem muitas moradas. Não só tem morada para você, mas tem morada também para teus parentes, para teus familiares, para o teu esposo, para o teu filho, para o teu vizinho, para o teu neto, para o teu amigo. Existe morada para todo aquele que receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e se arrepender dos seus pecados. Não existe só morada para mim e para você, mas existe moradas para a nossa parentela, para nossos irmãos, vizinhos, amigos, para todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para todo aquele que se arrepende. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, e diz, serás salvo. Vai para essa casa, vai para a eternidade. Então, queridos, aprendemos que nós devemos confessá-lo como nosso Senhor, para podermos alcançarmos a salvação. Agora, interessante que Jesus ali também naquele texto, ele diz o seguinte, a vontade dele, em João 14:3, está escrito, e se eu for e lhes preparar lugar, ele diz, voltarei. Uma hora Jesus vai voltar, amém, igreja? Não se engane, uma hora Jesus vai voltar. É claro que aqui ele estava se direcionando diretamente ali para os seus discípulos, mas essa palavra se estende para a eternidade, para mim e para você, para a nossa descendência. Ele diz, e se eu for e lhes preparar lugar, ele diz, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A vontade de Jesus é que todos possam ir morar com Ele, nessa casa, na eternidade. É o desejo de Jesus. Como eu falei, ele estava se referindo aos seus discípulos, mas essa palavra se estende a todos nós. Jesus um dia vai voltar. Agora, nós precisamos entender algo muito importante sobre a volta de Jesus, porque ele foi preparar essas moradas, preparar um ambiente, preparar um lugar, mas ele disse, eu vou voltar, para levar vocês para morar comigo, aonde eu estiver, na casa do Pai. Mas nós precisamos entender algo importante sobre essa volta de Jesus. Deixa eu perguntar aqui para você, quem aqui além de mim quer ir morar na casa do Pai na eternidade? Levanta a mão. Todos nós, né? Todos nós, é claro. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que ela nos ensina em 2 Pedro 3,9, sobre essa volta. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Por mais que alguns falam, Jesus não vai voltar. Outros podem até falar, Jesus está demorando em voltar. Isso é conversa fiada. Jesus não vai voltar. Como tu pode me provar? Mas quando olhamos para a palavra de Deus, em 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, como alguns estão falando, como alguns podem pensar. Ao contrário, por que parece que Jesus está demorando? Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Na verdade, não é que Jesus está demorando, na verdade, pelo fato da misericórdia, da graça de Jesus, Ele está sendo paciente, Ele está sendo longânimo. Com que objetivo? Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Parece que alguns estão falando que Ele está demorando, mas na verdade não é isso. Sua infinita misericórdia, sua infinita graça, Ele está sendo paciente, está nos dando a oportunidade dia após dia, porque Ele não quer que nenhum venha a perecer, mas que todos, é o desejo dEle, todos cheguem ao arrependimento. Se todos vão chegar já é uma outra coisa,
mas esse é o desejo do nosso Deus, que todo ser humano, que toda pessoa chegue ao arrependimento, porque quando Ele voltar, queridos, nós precisamos nos encontrar como uma igreja sem mancha, imaculada, uma igreja pura, amém, queridos? Agora, se Ele está sendo paciente, longânimo, para que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, o que é arrependimento? Porque Ele quer nos levar para lá, mas a palavra diz que Ele quer que todos possam se arrepender. E o que é arrependimento, pastor? No original do grego, onde foi escrito o Novo Testamento, a palavra é metanoia, que significa literalmente mudar de mente. É um arrependimento que resulta em uma mudança profunda no pensamento, nas atitudes e no comportamento de uma pessoa. Não é apenas um lamento superficial, uma transformação, mas uma transformação interior que se reflete em ações concretas. Arrependimento tem evidências. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados vai mostrar evidências que ela se arrependeu. Como assim, pastor? Quando olhamos para Mateus capítulo 7, versículo 3 e versículo 7, versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 7 e 8. Quando a Bíblia diz que os fariseus e os saduceus foram até João Batista para ser batizado, e quando eles chegam ali, João Batista diz: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8, versículo chave, ele diz: dei fruto que mostre arrependimento. Arrependimento tem fruto, arrependimento tem evidências. O marido que pecava, mas se arrependeu do pecado, vai mostrar evidências, vai ter fruto. O filho que mentia, que enganava, que se arrependeu do seu pecado, vai ter fruto, vai ter evidência. A esposa, o ser humano que pecava, mas se arrependeu do seu pecado, a vida dele vai mostrar fruto de arrependimento, de transformação, de uma nova vida, de alguém que se arrependeu do seu pecado. Não basta talvez só falar, eu estou arrependido, porque o que vai mostrar que ela se arrependeu de fato, de verdade, vai ser o fruto, as evidências na vida dela. Quem está entendendo, igreja? E esse arrependimento que a Bíblia nos fala tem alguns passos. Quando nós nos arrependemos, a primeira coisa que acontece é, nós reconhecemos que pecamos, nós reconhecemos que falhamos, que erramos. A partir do momento que eu reconheço, eu me arrependi, eu reconheço que eu pequei. E quando eu reconheço que eu pequei, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz que é produzida no ser humano uma tristeza que vem de Deus, que nos conduz para a salvação, que não é remorso. Porque remorso é uma coisa e arrependimento é outra. Arrependimento é outra coisa. A pessoa peca e vem aquela tristeza produzida pelo mundo, ela sentiu aquele remorso, mas uma semana, 2 semanas, um mês depois ela comete o mesmo pecado. Não foi arrependimento, foi remorso. Mas quando ela se arrepende, uma tristeza que vem de Deus para a salvação, ela pecou, reconheceu que pecou, é produzido no interior dela uma tristeza profunda, ela nunca mais vai cometer aquele pecado, porque vai conduzir ela para a salvação. Depois da pessoa reconhecer que pecou, logo em seguida, a pessoa ela vai confessar o pecado que ela cometeu. E a Bíblia diz, queridos, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reconheci que pequei, reconheci que falhei, foi produzido no meu interior a tristeza profunda que veio de Deus, e no meu interior eu disse, eu vou mudar, eu não quero mais isso. Depois eu chego e confesso o pecado,
Deus é fiel e justo para me perdoar, me purificar do pecado. E depois disso vem uma mudança de vida, uma transformação de mentalidade, uma mudança de atitudes, um novo comportamento, novas palavras, um novo marido, um novo filho, uma nova esposa, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não estou falando de perfeição, não é isso, mas vai ter evidências, amém, igreja? E para nós entendermos mais sobre isso, interessante que Jesus, ele conta uma parábola para nos mostrar até melhor sobre o arrependimento. Qual é o sentimento do nosso Pai quando nós nos arrependemos? O que acontece no mundo espiritual? E ele conta uma parábola para ilustrar o que acontece no mundo espiritual quando um ser humano, quando uma pessoa, ela decide se arrepender. Porque para ir para essa casa, me ouça por favor, queridos, tem que existir arrependimento. Jesus morreu, pagou um preço lá na cruz, vivemos no tempo da graça, mas a Bíblia nos ensina que tem que existir arrependimento. Olha só essa parábola que Jesus contou, me acompanhe no telão por favor. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, está escrito assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi por uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Versículo 14, depois de ter gastado tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, versículo 17, observe, aquele filho começou a cair em si, começou a reconhecer o que ele estava fazendo. Primeiro passo do arrependimento, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Reconheceu que ele tinha pecado. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Olha só o sentimento do pai. O que acontece no mundo espiritual quando um pecador, ele reconhece que pecou, se arrepende do seu pecado e decide voltar para o pai. A Bíblia nos ensina, ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, eternamente o beijou. O filho lhe disse, agora ele vai confessar o pecado, depois de reconhecer que tinha pecado, agora ele vai confessar o pecado. O filho lhe disse, pai, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu reconheço isso, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Mudança de vida, as vestes foram trocadas, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso, fazer uma festa do arromba. É isso que acontece no mundo espiritual, quando nós reconhecemos que somos pecadores, somos falhos, e nós precisamos nos arrepender, e quando nós nos arrependemos, chegamos diante de Deus, confessamos nosso pecado, Ele se alegra, e no céu a Bíblia diz, a grande alegria, a grande festa, quando um pecador se arrepende dos seus pecados.
E para nós irmos para essa morada, na casa do Pai, tem que existir arrependimento. Tem que existir arrependimento. Quem está entendendo isso? E para mim concluir essa mensagem, a casa do Pai já está preparada, amém, igreja? Aguardando todo aquele que se arrepende dos seus pecados e o confessa como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria talvez de dizer aqui, a casa do Pai está preparada, esperando todos nós, e de qualquer jeito nós vamos entrar lá. Mas eu não posso pregar contra o manual de vida que Ele deixou para mim e para você. Eu tenho que falar o que está escrito. E o que está escrito é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você entendeu essa palavra, querido, uma palavra bem didática, poderia dizer tão simples, mas muito séria, que nós precisamos colocá-la em prática. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Nós já vamos encerrar. Se você puder e quiser, fechar os teus olhos, vai tocar uma canção que você de repente vai ter a oportunidade de falar com Deus. E se de repente você entender que há uma necessidade de você até mesmo pedir perdão para Deus, aproveite a oportunidade. Nós estamos aqui, me ouça por favor, essa palavra não é para nos condenar, mas é para nos mostrar que há uma casa preparada, mas que não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que vamos poder entrar lá. Amém, igreja? Curve a sua cabeça, por favor, nessa noite. Aproveite a oportunidade e fale com Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos
Aleluia, Pai. Senhor, nós aprendemos nessa noite, meu Deus, a importância de nós termos o Senhor em nossas vidas, porque a Tua palavra nos ensina que tem uma morada que está preparada, que o Senhor Jesus foi preparar essa morada. Mas, Pai, a Tua palavra nos ensina, nos mostra que um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja, para a sua igreja morar com Ele nessa casa, nessa morada, na eternidade. Mas ao mesmo tempo, Pai, o Senhor é tão bom e tão misericordioso que o Senhor deixou escrito o que nós deveríamos fazer para podermos chegar nessa morada, mostrando que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, mostrando que Jesus é o caminho que nos conduz para a eternidade, nos mostrando que Jesus é essa porta que nos conduz para a eternidade, nos mostrando que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e ter o Senhor como Salvador das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi, mas o Senhor deixou escrito o que nós deveríamos fazer para podermos ir para essa morada. O preço já foi pago, o preço já foi pago lá na cruz, mas o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra que o Senhor é o caminho, que o Senhor é o caminho, que não tem atalhos para ir para a morada eterna, para a casa do Pai. E eu te peço, Espírito Santo, nessa noite, por favor, Espírito Santo, nos ajuda a compreender a importância que é isso. Isso vai influenciar na nossa eternidade, na nossa vida eterna. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que está aqui neste lugar, no coração dos meus irmãos, que está aqui nesse ambiente, nos leva a compreender isso, que hoje essa palavra veio para nos alertar, abrir nossos olhos, nos fazer entender que nós precisamos receber o Senhor como dono da nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados, porque nós não sabemos a hora, o dia, o momento que o Senhor vai voltar, mas que na hora que o Senhor voltar, precisa encontrar a tua igreja pura, a sua igreja limpa, a sua igreja imaculada. Por quê? Porque lá nessa casa do Pai, nós iremos viver uma vida eterna, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender a importância que tem isso para nossas vidas. Existem moradas, Pai, preparadas para nós, Pai, mas o Senhor diz que estreita é a porta e apertado é o caminho, estreita é a porta e apertado o caminho. Ou seja, Pai, o Senhor nos mostrou que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, mas o Senhor deixou escrito de como nós deveríamos caminhar, Pai. E eu te agradeço por essa palavra de esclarecimento para nossas vidas, Pai, porque a partir de hoje nós não podemos alegar que nunca ouvimos sobre isso, que nunca ouvimos sobre arrependimento, que nunca ouvimos que nós precisamos receber o Senhor como dono das nossas vidas, que nunca ouvimos que devemos confessar o Senhor como nosso Salvador, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai. Queridos, olha aqui para mim. Eu lembro que em torno de 17 anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja, ela estava em construção, estava congregando a pastora Mila em uma pequena casa, uma pequena cobertura aqui do lado. Eu não lembro se naquele dia era o pastor Tagino que estava ministrando, não lembro quem era. Mas eu lembro que naquele dia eu cheguei aí, e naquele dia eu reconheci que era um pecador e que precisava me arrepender dos meus pecados, porque eu estava em um caminho que era bem amplo, eu podia viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu tinha entrado em uma porta que era bem larga, e eu podia viver de qualquer jeito, um padrão que o mundo me oferecia. Mas naquele dia eu reconheci que era um pecador, me arrependi dos meus pecados
e decidi confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Isso há 17 anos atrás. Fui conduzido para uma célula e as pessoas ali começaram a me ajudar nessa nova caminhada com Jesus. Se você está aqui hoje, queridos, Jesus ele está nos dando a oportunidade de sair desse caminho que é espaçoso e dessa porta que é larga, voltar e entrar no caminho que é estreito, apertado, a porta que é estreita, que vai nos conduzir para a casa do Pai. Se você está aqui e entendeu essa palavra nessa noite, e você quer receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, você quer confessar Ele como teu Senhor e teu Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar com você. A primeira pessoa que quer fazer isso nessa noite, confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, você reconhece que precisa mudar a tua vida, você precisa de Jesus, está ali a primeira pessoa, vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir mais forte Jesus. Você lembra da parábola que eu contei do filho pródigo? A parábola que Jesus contou, que quando o filho veio, voltou, se arrependeu, confessou, e o pai começou a fazer uma festa, mandou matar um novilho gordo, pediu uma nova roupa, colocou anel no dedo, calçado nos pés, e começaram a fazer uma festa. A festa começou no céu, entenda bem. Cadê a segunda pessoa que quer fazer isso nessa noite? A pessoa que quer voltar para a casa do Pai, a pessoa que quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Cadê a segunda pessoa? Onde você está? Você que está aqui quer fazer isso nessa noite. Você reconhece que precisa sair desse caminho, sair dessa porta e entrar no caminho certo, na porta certa. Aproveite essa oportunidade. Onde você está? Jesus quer fazer isso na tua vida nessa noite. E a partir de hoje, nunca mais você vai poder dizer que você não ouviu sobre isso. Jesus trouxe a palavra ao teu coração. Eu vou encerrar esse momento. E antes de eu encerrar, cadê a segunda pessoa que quer fazer isso? Quer se reconciliar, quer voltar, quer tomar essa decisão pela primeira vez? Não tem? Eu vou estar orando com ele. E à medida que eu estiver orando com esse casal, se você sentir isso no teu coração, você pode sair do teu lugar e vir aqui na frente. Mais uma vez me ouça, por favor. O desejo de Jesus é que você possa ir morar com Ele na casa do Pai, mas não é de qualquer jeito. A Bíblia ensina, Romanos 10:9, que devemos confessá-lo. E em 1 Pedro diz que devemos nos arrepender, e Ele está sendo paciente comigo e com você. Amém? Deixa eu perguntar, olha só, queridos, é a primeira vez que Ele está fazendo isso, é a primeira vez que Ele está tomando essa decisão para Jesus. Repita uma oração para mim, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Pai, eu quero selar a decisão desse jovem. Ele está aqui hoje confessando diante dessas testemunhas físicas que se encontram, mas as espirituais também que estão neste lugar, confessando o Senhor como dono da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor. Hoje ele decidiu, Pai, entrar por esse caminho, por essa porta, Papai, porque esse caminho e essa porta conduz para uma eternidade. E eu quero pedir, Espírito Santo, que a partir de hoje o Senhor possa ajudá-lo, Papai, nessa nova caminhada, que ao ser conduzido para uma célula, lá na célula ele possa, meu Deus, Papai, lá os irmãos ajudá-lo nessa nova caminhada, mas acima de tudo, Espírito Santo, que o Senhor comece a direcionar ele
aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Quero te falar 3 coisas importantes. Essa decisão é a mais importante que um ser humano pode tomar, de confessar Jesus como seu Senhor. A segunda coisa, nós queremos colocar você em um live. Se você talvez já faz parte, você vai só continuar, mas se você ainda não faz, nós queremos colocar você, porque lá nós entendemos que vai te ajudar nessa caminhada. E a terceira coisa, você tem uma família, não é verdade? Mas hoje você ganhou uma nova família. Você quer conhecer uma pequena parte dessa família? Quer? Vire aí para trás, por favor. Aplauda Jesus bem mais forte, bem mais forte. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Lá no céu, queridos, há uma grande alegria agora nesse momento, uma grande festa. Que extraordinário, que poderoso, que poderoso. Levante as suas mãos, por favor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Que Deus abençoe a sua semana, que você possa ir em paz, que o seu trabalho seja abençoado, que a sua família seja abençoado. Em nome de Jesus é o que eu declaro sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ele bem forte. Aleluia. E antes de sair, abrace quantas pessoas você puder abraçar e declare a bênção de Deus sobre a vida dela. Aleluia. I get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't mind. When you're dying inside, you can't hide it. Maybe breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. I'll say a prayer for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is the kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we're made for. You will make it, I know. Say a prayer for you tonight.
contagious. There's a hero within you, waiting for the chance to be brave. So even if you wanna give up and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger, walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh. Never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? There's a wildfire within you, lighting up the courage to fight back. And there's an anthem within you, singing out a hallelujah. So even when you wanna give up and your fears scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you braver, stronger, walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up. If you never give in, you won't find the limit. You'll be braver, stronger. Ooh. Never give up, no, never surrender, never give in. Braver, stronger. What if all of this could make you braver? Yeah, the sun will rise again, and the night will soon be past. Open up your eyes again, see the perfect hope that we have. Rises and falls through ups and downs. Your goodness and tender mercies always abound. You're the ark of safety through troubled waters, my hideaway. I rise above it all like Haiti with the fadeaway. Stepping stones in the path, full of things that couldn't break me. I'm getting better by the mile. I came a long way from Clay Street. Pressure's building all around me. I heard the diamonds were the outcome. Lord, you with me through the thick of it. A close call like a house phone. But you still think I'm worth it, 'cause you love me against all odds, against all odds. Again and again and again, you're loving like a tidal wave. You're loving like a tidal wave. Oh. You're loving like a tidal wave. 39 lashes for my healing. When they say life never had a meaning, I got 39 reasons. Shining in my darkness, you're my beacon. We have a treasure in